Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Eu faço a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dirige-nos nos próximos minutos, orienta-nos, acalma o nosso ser para recebermos a Tua palavra, sermos por ela abençoados, sermos por ela edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que o Senhor encontrará fé? De maneira geral, essa parábola foi proferida por Jesus para encorajar a oração incessante, a oração perseverante, a oração contínua. Porém, além da necessidade da oração incessante, por motivos muitas vezes particulares que nós temos, por necessidades que nós geralmente colocamos diante de Deus, há algo especial que o Senhor quer ensinar aqui, e que muitas vezes podemos andar desapercebidos a respeito disso. É a oração persistente, pedindo o retorno do Senhor Jesus, pedindo que Ele volte segunda vez, para que ao vir haja julgamento correto, para que ao vir Ele vingue-se dos inimigos do seu povo, dos inimigos da sua igreja, os discípulos do reino. Esses discípulos, por esse tempo em que esse evangelho foi escrito, era a igreja de Cristo. Esses versos mostram, e pela época que foram escritos, um tempo de forte perseguição contra a igreja. E eles nos lembram do clamor dos mártires, conforme relatado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 6 e no verso 10, os mártires clamam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando, se perguntam os santos? Até quando, pergunta-se aquele que está sofrendo? Até quando? Então, a história inicialmente era uma ilustração que, com o passar do tempo, com o seu uso, com a maneira como ela passou a ser aplicada, passou a ser empregada com considerações, com finalidade escatológica, com finalidade para apontar para as coisas que ainda acontecerão, para as coisas que hão de vir. É isso que está incluso na pergunta de Jesus. A igreja atravessava perseguição, e mais que isso, várias heresias vinham se implantando na igreja. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos,
distorção daquilo que Jesus havia ensinado. Tanto que o apóstolo João escreve 1, 2, 3 cartas para combater os gnósticos. Gente que dizia que o conhecimento era para privilegiados, que só gente especial recebia luz. Por isso João vai combater e vai dizer que aquele que é da luz vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas. Por isso que João vai trabalhar tanto a respeito de luz, de conhecimento, de iluminação, porque ele combatia esse tipo de gente que dizia: só privilegiados têm acesso a Deus, só privilegiados têm acesso às coisas do céu. E a Bíblia é bem clara em dizer, quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo, ele completa dizendo: quem me segue não andará em trevas. Estas coisas estavam se implantando na igreja. O texto mostra como a comunidade igreja estava sendo afetada. É o final do verso 8, a ponto do Senhor perguntar: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda achará fé na terra? Estavam sendo bombardeados de todos os lados por perseguição, falsos ensinos. Todos os dias sendo obrigados a declarar adoração pelo imperador. Deveriam comparecer ante a estátua do César e declarar: César é o Senhor. Mas os cristãos verdadeiros, quando o faziam, chegavam diante da estátua, jogavam o grão de incenso na fogueira e diziam: Cristo é o Senhor. Aleluia. Diante da perseguição, muitos perderam a vida. Muitos perderam a vida. Muitos abriram mão da vida aqui para não negar o nome do Senhor Jesus. Era esse o quadro que a igreja vivia. Era esse o quadro que a igreja passava. E aí então é possível entender que chegou-se a ter dúvidas sobre se alguém permaneceria na fé. Essa parábola fornece-nos um vislumbre, uma pequena mostra da situação do momento em que vivia a igreja primitiva. E não pensem que era diferente nos tempos de Cristo. Debaixo de perseguição, ele chegou a ser chamado de filho de Beelzebul. Chegou a ser chamado de filho do diabo. Que tempo difícil. Será que ele encontrará fé na terra? Ele projeta para os dias atuais. Infelizmente, quantas coisas ruins vimos por esses dias. Quanta notícia de gente que sequer abriu a Bíblia por esses dias. Enquanto tem pessoas que se apegaram mais a Deus, que correram para Deus, entendendo, tem algo maior acontecendo, tem algo que a nossa ciência não domina, tem algo que os sistemas econômicos não previram, tem algo que o melhor sistema de saúde do mundo não suportou, tem algo maior. E quando tem algo que eu não compreendo, que eu não entendo, só tem uma força capaz de gerar certezas, de gerar explicação: é Deus. Muitos correram para Deus, muitos voltaram para Deus, muitos voltaram-se para o Senhor, muitos se lembraram das palavras de Jesus: quando vocês virem pestes em todo lugar, são sinais do princípio das dores. Tempos difíceis virão pela frente. Deus se demora para atender muitas vezes, assim como o juiz dessa parábola. O juiz demorou-se a atender àquela viúva e ela não desistiu. Todos os dias procurava, e o texto deixa claro que ela insistia cada vez mais.
ponto do juiz dizer: embora eu não tema a Deus, mesmo assim eu vou atender essa viúva, mesmo assim eu a atenderei, porque pode acontecer dela me molestar. Lembrando-se de que o juizado em pequenas cidades era itinerante. O juiz vinha, montava uma tenda, ele e seus assistentes, e ali julgava as causas. As causas eram trazidas, não tinha uma fila de espera, as pessoas eram atendidas por ordem de importância. Quem tinha mais chegava primeiro, tinha sua causa julgada primeiro, e mulheres e crianças não eram nem vistos na sociedade. Viúvas e órfãos então eram esquecidos. Imaginem quando a causa dela seria julgada. Não se sabe exatamente que causa era, provavelmente algo a ver com finanças, herança ou algo parecido. Então o juiz decide atendê-la para que ela não o molestasse, para que ela não gritasse mais, talvez, coisas que vinha gritando a respeito dele. E aí nós falamos, olhando para o verso 7, a respeito dessa demora em atender, e agora trazemos isso para Deus, porque Jesus coloca Deus na história. Ele inicia com um juiz humano, mas depois aponta para o Pai Celestial. Verso 7 diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? No verso 6 ele diz: prestem atenção no que diz o juiz. Olhem para como trabalha esse juiz. Observem o que faz esse juiz. Porque o verso 4 diz que ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, não respeitava as pessoas. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa. Observem o juiz, diz Jesus. E esse texto está falando em fazer justiça. Ele fala de justiça, ele fala de pedido por justiça. Isso significa agir a favor do que é certo, deliberar, atender pelo certo. A viúva tinha problemas que resultavam em injustiça. Provavelmente uma causa com herança, já que as viúvas eram saqueadas das suas terras. Os profetas denunciavam isso. Os profetas denunciavam esse descaso com as viúvas e com os órfãos. Era uma causa que estava gerando injustiça. Era comum tomarem as terras delas, por exemplo. Essa justiça é uma justiça que, segundo Jesus, será administrada aos inimigos e perseguidores dos filhos de Deus. E ela pode indicar questões do dia a dia, questões que precisam ser resolvidas, mas Jesus deixa claro ao final desse trecho também indicar um julgamento apocalíptico, um julgamento do final dos tempos, o julgamento que Cristo mesmo trará como Filho do Homem quando da sua segunda vinda. E a igreja não tem pensado muito a respeito disso. O mundo de verdade não tem pensado muito a respeito da sua volta. Estão como que dormentes, como dormentes estavam os discípulos, adormecidos em sua percepção. Jesus disse por 3 vezes pelo menos que iria para a cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, e eles não acreditaram. As mulheres no domingo pela manhã foram ao túmulo e não encontraram o Senhor lá. Encontraram anjos que disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas voltaram correndo e anunciaram aos discípulos: o Senhor ressuscitou. Aleluia. E vocês se lembram do que disseram os discípulos? Aqueles 2, por exemplo, que voltavam para Emaús, e os demais
disseram: tá certo que algumas mulheres hoje pela manhã disseram que viram, foram ao túmulo, o túmulo estava vazio, e não acordavam e não percebiam de que ele ressuscitou. Ele disse e ressuscitou, mas ele também disse que iria para o Pai, mas que voltaria para nos levar e ficar com ele para sempre, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. Não podemos andar desapercebidos. Ele vai voltar. Amém? Ele voltará. E é sobre isso que trata essa parábola. Vejam, a persistência desta mulher foi grande, foi intensa, que até mesmo um juiz indiferente, um homem sem escrúpulos, não resistiu às solicitações dessa mulher. Jesus diz: olhem para o juiz, observem esse juiz. Sabem, Deus também pode demorar para atender orações. Ele pode. E durante esse tempo em que a resposta não veio, independente de qual seja o nosso pedido, precisamos crer de que Deus está trabalhando. Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre cuidando. Durante esse tempo em que a resposta não vem, nós estamos crescendo, estamos aprendendo a ser mais pacientes. Durante o tempo em que a resposta não vem, Deus está maturando no nosso coração o desejo por aquilo que colocamos aos pés dele, para que quando recebermos, para que quando ele der, seja valorizado. Porque senão é como ganhar um brinquedo novo e no dia seguinte largar num canto e fica lá até sabe-se quando. Deus, na verdade, nos prova em muitas coisas, nos prova nas orações e nas respostas, porque nessa resposta você vai crescer, nessa resposta você vai ser purificado, e tem mais. Pode ser que ele não te atenda, mas o que eu preciso olhar esta manhã é que, mesmo não atendendo, o processo que aconteceu, a edificação que aconteceu, a maneira como Deus me fez amadurecer, já é a resposta. Aleluia! Já é a resposta. Deus pode sim demorar, mas pode atender conforme diz Jesus, pode trabalhar conforme diz Jesus, porque o atendimento aos nossos pedidos, esses adiamentos de Deus, são feitos de acordo com a sua sabedoria, e a Bíblia deixa claro que há um tempo certo para cada coisa, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Talvez não seja ainda o tempo de acontecer o que eu pedi, não seja ainda o tempo de acontecer aquilo que a igreja vem clamando, mas a seu tempo Deus nos atenderá, a seu tempo Ele fará. É isso que Jesus deixa claro. Por outro lado, observe que a mulher exerceu uma fé grande, diferente, particular, e que essa qualidade de fé, segundo as palavras de Jesus, será rara, será escassa quando Ele vier. Será que o Senhor encontrará fé na terra quando Ele voltar? É a pergunta do próprio Jesus. Alguns dizem que esta pergunta é uma pergunta retórica, que ela nem precisa de resposta, que é uma maneira elegante de dizer: a fé será escassa. Lembrem-se, nos tempos de Sodoma e Gomorra, salvaram-se apenas 3 pessoas, só 3. Nos dias do dilúvio, nos tempos de Noé, o pregoeiro da justiça, salvaram-se apenas 8 pessoas. Tão poucos, tão poucos. A história da salvação é de pouca gente dando crédito e ouvido à palavra de Deus. Pouca gente. Jesus, aí no
em Lucas mesmo, no capítulo anterior, no capítulo 17, alerta que, como nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã, casando-se, dando-se em casamento, vivendo o seu dia a dia, como se não houvesse um futuro. Nos dias de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam as suas vidas, trabalhavam, envolviam-se com a sua vida secular, como se não houvesse um futuro. Mas o dia do acerto de contas chegou, e Jesus está alertando: esse dia vai chegar. E a pergunta dele esta manhã: será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Que Ele nos ache fiéis, que Ele nos ache fiéis permanecendo nele. Não importa o que aconteça, não abandone Jesus. Não importa o que aconteça, não deixe a sua fé. Não importa o que aconteça, Jesus espera encontrar gente fiel, porque Ele dirá: ah, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra, vem e participa da alegria do teu Senhor. Aleluia. Que todos nós possamos ouvir estas palavras maravilhosas. Olha, o que acontece aqui é Jesus predizendo algo que aconteceria nos últimos tempos. Ele era profeta. Nele cumpriram-se totalmente as funções de sacerdote, de profeta e de rei. Jesus, como profeta, faz uma menção ao que Paulo alertaria a Timóteo sobre os dias que estamos vivendo, os dias dos últimos tempos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Olha o que Paulo alerta sobre esses dias de apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Naquele tempo já se considerava, as pessoas vão se apostatar, quer dizer, abandonar a crença no Senhor, abandonar as suas convicções, voltar atrás e deixar o Senhor. Paulo já previa isso, gente que vai obedecer a espíritos enganadores. Queridos, infelizmente, para constatação nossa nos nossos dias, tanta gente acredita em tanta historinha, tanta coisa, tanta falácia, a bem da verdade, tanta mentira, sendo que é tão simples entender. Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tão simples assim, saber, Ele me amou tanto que deu-se por mim. Ele me amou tanto, sabia que eu nunca iria até Ele. Então Deus se torna um de nós e vem comer com a gente, e vem viver com a gente, e vem sentir as nossas dores. Por isso Ele sabe quando eu choro, a profundidade da dor. Por isso Ele sabe quando eu me preocupo, a profundidade desse sentimento, porque Ele foi um de nós. Por isso nós nunca podemos dizer, nunca vamos poder dizer: o Senhor não entende. Ele dirá: eu entendo sim. O Senhor não sabe o tamanho da dor. Ele dirá: eu sei sim, eu conheço sim. Sentiu tanta dor que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tão preocupado, tanto estresse, que o seu suor se transformou em gotas de sangue lá no Getsemane, lá no jardim do Getsemane. Essa fé que o Senhor espera encontrar, ela é uma fé que diz respeito ao corpo de ensinos, de ensinamentos, de valores cristãos,
diz respeito à fé cristã de maneira geral, ao ensino à igreja dado e deixado pelos apóstolos, e diz respeito também à fé pessoal e única que cada um de nós precisa ter. Será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé na terra? Por que falamos sobre isso? Por que trazemos isso quando eu caminho para o encerramento? Primeiro, saibamos que Jesus pretende sim, Ele quer sim encontrar gente fiel, gente que crê no corpo, na igreja, que crê no Senhor, e gente que pessoalmente diz: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e eu vou trabalhar para que Ele seja Senhor da minha casa, para que Ele seja Senhor do meu filho, para que Ele seja Senhor da minha vida, da minha igreja. Jesus quer encontrar esse tipo de fé e de confiança. Nos últimos dias, e agora aqui eu concluo, o mundo vive uma situação específica e bem diferente. Vivemos a chamada globalização, ou seja, pensa-se mundialmente em economia. Ela já não é pensada mais só para Joanópolis, só para São Paulo, só para o Brasil, só para o Brasil. Ela é pensada mundialmente. Pensa-se mundialmente em política. Um político diz algo assim aqui e isso repercute no mundo inteiro. É a globalização. Culturalmente hoje, valores, crenças e tantas outras coisas se misturam por causa da globalização. E pensa-se mundialmente em religião, em religiosidade. Esse é o tempo que vivemos. Nesse momento de crise mundial, sistemas econômicos se provaram ineficientes. Sistemas de saúde vieram abaixo, quebraram. Sistemas religiosos, religião de forma geral, passam por provas. É um tempo para pensarmos, porque a pergunta de Jesus continua: será que o Filho do Homem encontrará fé quando voltar? Chegou-se a prever que no século atual, desde o século passado, a religião desapareceria, dando lugar à tal secularização total. Pessoas materialistas, consumistas, que não iriam querer saber de espiritualidade, sem religião. Erraram feio, porque o mundo está mais religioso do que nunca. E a prova maior foi esse tempo que estamos vivendo. Erraram feio, porque há uma espiritualidade mundo afora, mundo inteiro, numa pequena cidade como a nossa, até uma grande nação, há uma espiritualidade mundo afora. Existem previsões as mais variadas sobre o futuro da religião. Será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? É o que precisamos sair daqui hoje respondendo para nós mesmos, para você mesmo, para mim mesmo. Alguns dizem que a religião no futuro vai continuar. Outros dizem acabará, como foi essa previsão que furou. Outros dizem nem mais nem menos. Há, na verdade, prognóstico, profecia, previsão para uma série de coisas. Mas o nosso século é de especial cuidado. Práticas religiosas das mais diversas. Algumas convivem juntas, outros servem-se das práticas uns dos outros, trazem de uma pertença religiosa práticas para dentro da sua prática. Esse é o século que nós vivemos, esse é o mundo que nós vivemos. Mas a grande pergunta continua sendo a pergunta do Senhor: encontrará o Filho do Homem fé na terra quando Ele voltar? Encontrará o Filho do Homem, vamos trazer para o particular, fé em mim quando Ele voltar? Que tipo de fé o Senhor vai encontrar quando voltar? Muita coisa está mudando. Muita coisa está mudando. Tem-se a tendência de pensar nos sem religião
que tem espiritualidade, mas não tem religião nenhuma. A religião da mídia, midiática, gente que prefere estar distante, sem contato, em algo mais casual, assiste-se quando pode, estou bem com Deus e bem com a igreja. Tem para todo gosto, mas a pergunta do Senhor continua válida: que tipo de religiosidade, que tipo de espiritualidade ele encontrará? E agora trazendo para a nossa realidade, que tipo de espiritualidade o Senhor encontrará aqui em nossa igreja? Que tipo de fé o Senhor encontrará aqui em nossa vida, em nossa igreja? E no final a pergunta é: e nós? E nós? E nossa igreja? E nossa casa? E nossas vidas? Quero lhes dizer que nós continuamos crendo na igreja que o Senhor estabeleceu. Continuo crendo e amando a igreja, crendo que a igreja é um grupo de pessoas que conheceu a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, foi apresentada a Deus por Jesus Cristo e foi salva pelo Senhor, e agora, salvos por Ele, estão empenhados em viver para Ele, em viver por Ele, ou seja, tudo que acontece na vida tem a mão de Deus, e agora estão empenhados em servir a Deus em tudo o que puderem, e vivem contentes e felizes por terem o privilégio de participarem dessa missão que Deus mesmo nos confiou. Continuo crendo e acreditando na igreja. Que o Senhor encontre-nos assim, que Ele encontre esta fé no teu coração e nas nossas vidas. Lucas 18 e o verso 8. Contudo, será que quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? É uma resposta pessoal. E nós saiamos daqui hoje dizendo: sim, eu preciso dessa fé, eu quero essa fé. E essa fé, ela é procurada, e essa fé, ela é exercitada. Como os discípulos hoje e agora, nós podemos orar e dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu quero essa fé, eu quero continuar crendo. Fique de pé, por gentileza. Quero convidar você para orar. Primeiro, agradecendo a Deus por chegarmos ao final desta ministração. Segundo, pedindo a Deus que conduza as nossas vidas de modo que nós nos apeguemos todos os dias mais e mais no Senhor. Não há saída sem Jesus, não há caminho sem Jesus. As palavras dele continuam tão impactantes como nunca. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Fora dele, diz a Bíblia, não há salvação. Amém? Convido você para orar. É algo pessoal, é uma entrega que você faz. Pai, muito obrigado por esta hora. Obrigado por este momento. Obrigado por esse tempo que nos dás. E obrigado por podermos meditar a respeito das nossas próprias vidas. Abençoa todos os que aqui estão. Ajuda-os, ó Deus, agora neste momento de decisão, nesse momento de entrega. É momento de entregarmos nossas próprias vidas e dizer: me ajuda, Senhor, com a nossa fé. Ajuda-nos, Deus, com a nossa crença. Ajuda-nos, Deus, a confiar mais no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, ajuda-nos a não sermos levados para um lado ou para outro com falácias, com ventos de doutrina. Ajuda-nos a nos apegar no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz certeza aos nossos corações. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Aleluia, aleluia. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Te glorificamos, Senhor. Creio no Senhor,
creio no Espírito Santo, creio em Deus Pai. Aleluia, aleluia. Amém, Senhor. Amém.